Prazer, estou fazendo esse vídeo para vocês, né? Para o grupo das alunas aí da Tainá Paulinelli. Bom, ela me perguntou, professor Vinícius, quais são os benefícios, qual que é importante do sistema agrossilvopastoril? Bom, são muitos, né? O que eu tenho a detalhar de forma resumida é que, primeiro, quais são os componentes do sistema agrossilvopastoril? Eu tenho um componente animal, eu tenho um componente arbóreo e tenho um componente agrícola, né? Bom, desses três componentes, né, eu gosto de fazer um comparativo, principalmente pensando no bem-estar animal. No bem-estar animal, o animal ele tem que alimentar da forrageira. Porém, nos momentos mais quentes do dia, será que o consumo dele é o mesmo se ele tiver com um ambiente mais sombreado, mais ameno? E aí eu faço esse comparativo quando a gente às vezes vai para a roça, leva uma marmita e vai comer aquela marmita. Fazia muito isso em Bambuí. Primeira coisa que a gente faz depois que a gente esquenta a marmita? A gente vai para a sombra para poder comer. Porque se a gente comer no sol, a gente vai suar muito, a gente está consumindo um alimento, então a temperatura maior, né? E está exposto ao calor. Então a gente vai perder calor, né? E o consumo, a fome ali pode se tornar menor. E aí o consumo a ingestão daquele alimento vai ser menor. A mesma correlação eu faço para a questão da alimentação animal. Quando eu tenho sombreamento, o ganho, né, é muito maior. Quando eu tenho esses três componentes no local só, eu tenho não somente o ganho de bem-estar animal, mas eu tenho ganho econômico, eu tenho ganho, inclusive, de a qualidade da forrageira, né? Principalmente quando eu utilizo componentes arbóreos, que são plantas leguminosas, né? Então, isso são ganhos interessantes, dentre muitos outros ganhos, como, por exemplo, eu posso ter o ganho também de múltiplas culturas e usar aquela área em diferentes épocas para produzir diferentes produtos. Inclusive, ter a eucacerca, né? Que é fazer a cerca utilizando a própria componente arbóreo sem estragar a madeira. Bom, só que é importante a gente pensar num ponto prático. E esse ponto prático, que a gente às vezes não vê nos livros, é a questão do espaçamento ideal, né, no sistema agrossilvopastoril ou agroflorestal. E esse, eu friso muito para meus alunos, né, leciono em Bom Despacho já tem 7 anos, né, e eu friso para eles o seguinte: imagina, qual que é a largura da plantadeira que você tem? Qual que é a largura da colhedora que vai trabalhar para você? Pense em passadas múltiplas. Será que 10 metros vai ser a melhor distância? Às vezes vai ser 12 metros, né? Às vezes um valor hipotético na largura de uma plantadeira de 2 metros, ela passando 5 vezes 2, 10. Eu deixo 1 metro para um lado para controle de plantas daninhas e a árvore e 1 metro para o outro. Então eu tenho um espaçamento entre linhas de arbóreas de 12 metros. E pensando na colheita, eu não posso ter uma colhedora, né, que vai ter uma largura acima de 5 metros. Por quê? Quando eu for passar 2 vezes, ele pode pegar na árvore, ou então eu vou estar trabalhando com ela subutilizada. Então eu tenho que pensar na máxima utilização, né, do maquinário agrícola. Isso aí é fundamental. Sem falar na questão da orientação do solo sentido leste-oeste, para essa gramínea, que é uma planta C4, né, ela tem uma gramínea tropical, ela tem que se desenvolver bem e ela tem que ter luz para poder se desenvolver. Então, isso é muito importante. Finalizo meu vídeo aqui, pessoal, trazendo uma pulga atrás da orelha, colocando uma pulga atrás da orelha de vocês, né? Eu falei em espaçamentos, né, em rank simples, 4x10. E os espaçamentos de rank duplos? Será que aumenta a quantidade de plantas? O grupo da Tainá vai explicar um pouco mais para vocês. Mas é bem interessante também e dá para poder utilizar isso aí perfeitamente no sistema agrossilvopastoril. Diz o outro, uma curiosidade no pessoal, elaborei aqui para você
essa parte de cálculo de ranks simples e ranks duplos, né? Rank simples é tranquilo, né? Espaçamento 4×10, né? Número de plantas por hectare é a quantidade de metros quadrados que você tem no hectare dividido pela quantidade de metros quadrados que uma planta ocupa no espaço, né? 4 vezes 10, 40. 10.000 dividido por 40, 250 plantas por hectare. E o rank duplo, será que rende mais? Aí aqui está a explicação passo a passo. Se eu tenho um rank duplo 3×4×10, eu vou ter, na linha eu posso colocar de 4 em 4 metros, espaçamento entre plantas, né, dentro da linha, né? E o espaçamento entre linhas eu posso colocar de 3 em 3 metros, né? E entre a última rank duplo para o primeiro rank duplo, eu coloco 10 metros, né? Então, a distância, por exemplo, o componente de cada rank, ele vai ter 3 mais 10, ou seja, 13, né? E o que você pode ver aqui, em cada rank desse, aí eu considero rank todas essas duas linhas de arbórea mais o componente agrícola, depois vai ser animal. Cada linha dessa eu tenho 100 metros dividido por 4, né? 25, mais 25 da segunda linha, então eu tenho 50 plantas, né? Pego essas 50 plantas por rank duplo, ok. Vou para a segunda parte do cálculo aqui, eu tenho aqui a largura do rank tem 13 metros, 100 dividido por 13, 7,69 ranks duplos em largura, na largura desses 100 metros aqui, ok? E aí o que eu faço? Eu junto os dois cálculos, né? Número de plantas por hectare, no caso de rank duplos. Pego o número de plantas em rank duplo, que é 50 plantas, vezes o número de ranks duplos possíveis que dá para se colocar um do lado do outro aqui embaixo, que é 7,69. Então aí eu multiplico 50 vezes 7,69, né? E vai dar 384 plantas arbóreas por rank duplo, né? Uma quantidade interessante, bem maior que a 250. Entendeu? Sim, é interessante o pessoal saber essa possibilidade, essa prática que se tem para se calcular e se planejar o sistema agro-silvo pastoril. Beleza? Um abraço, tudo de bom.